Olá pessoal da acupuntura, como é que estamos todos? Mais uma vez estou aqui com vocês, Celso Yamamoto, falando aqui sobre acupuntura, discutindo, comentando, respondendo os comentários que vocês estão me enviando, como esse daqui da @BelaOliveira. Olá Celso, na minha visão o excesso de pensamentos teria mais a ver com o elemento terra, baço pâncreas. Estaria errado pensar assim? Terra em excesso junto ao fogo, inquietude. Bom, a Bela, vou falar Bela, né? Bela Oliveira, está se referindo aqui a um vídeo que eu fiz antes, onde eu falava que uma pessoa estava apresentando um problema de insônia e ela falava que ela tinha insônia porque pensava muito. Então, pensar muito eu associei com o estado de consciência. Então, sono seria inconsciente, tá? Pensar muito é estar consciente. Então, quando ela estava pensando muito, ela puxava muita energia para a consciência dela. Consciência é fogo. E a energia de madeira está relacionada com sono, por isso, então, fogo estaria drenando a energia de madeira, causando a insônia. Tá? Só que ela está questionando, então, que ela estaria associando o excesso de pensamentos, então, no caso, não com o elemento fogo, mas sim com o elemento terra. Tá? Então, pensamento seria alguma coisa relacionada com energia de fogo ou com energia de terra. Pois bem, Bela, na verdade mesmo, pensamento não está associado nem com fogo nem com terra, pensando em termos de conceitos de energias mentais. O pensamento não seria uma energia mental associada com 5 elementos. Na verdade, as energias mentais associadas com o pensamento, a energia mental, com pensamento não, com energia mental, seriam essas aqui, ó. O sono é energia mental de madeira, como eu disse, a consciência é energia mental de fogo, a memória é energia mental de terra, criatividade seria de metal e o empreendedorismo. Tem alguns autores, livros que descrevem como força de vontade. Eu prefiro a palavra empreendedorismo, tá? A energia mental que faz com que nós consigamos realizar as coisas no mundo real em que nós vivemos, né? Então, empreendedorismo seria a água. É por isso que o pensamento ali, no caso, eu associei com fogo, tá? Pelo fato da pessoa estar consciente, tá? Você está puxando mais energia para a consciência do que para da inconsciência. Mas pensamento tem muitos autores, já vi muitos livros, inclusive, associando de fato essa palavra pensamento com o elemento terra. Mas que tipo de pensamento seria esse associado com terra? É que é o seguinte, por exemplo, você está pensando nesse momento, você está assistindo a minha aula, você está pensando em tudo aquilo que eu estou falando, você está prestando atenção, sua consciência está voltada para aquilo que eu estou falando. Então, seus pensamentos estão voltados para aquilo que você está escutando a partir de mim. Isso é energia do elemento fogo. Tá? Mas aí, daqui a meia hora, você já assistiu esse vídeo, tá lá pensando, sim, em outras coisas, de repente lhe vem à memória essas palavras que eu estou falando agora, essas ideias que eu estou passando para você. Aí você começa a pensar nisso de novo, só que aí o pensamento está associado com aquilo que está guardado na sua memória. Ou seja, existe um pensamento associado com a energia da consciência, e existe um outro pensamento associado com memória. Muitas vezes, então, esses autores que colocam pensamento associado com terra estão se referindo, na verdade, à memória, a pensamentos de dados, informações guardados em nossa memória, em nossa mente. Tá? Mas existe, de fato, um pensamento associado com a consciência. Aliás, já que estamos falando em pensamento, né? Então vamos pensar bem. Se a gente for pensar dessa forma, uma pessoa que está com muita criatividade, ela está pensando, ela tem que estar com pensamento criativo.
Sim, a pessoa que está imaginando as coisas, criando coisas, está com a sua mente pensando em coisas criativas. Então, o pensamento também está em metal. Tá? E uma pessoa que está empreendendo, fazendo as coisas acontecer, tá? Querendo fazer as coisas funcionar direitinho, tá? Então, vamos fazer isso daqui primeiro, depois a gente faz aquilo. Tal coisa não está dando certo, então vamos parar um pouquinho isso daqui, vamos adiantar esse serviço lá mais para frente, porque assim a gente vai desenrolando o processo daquilo que eu estou querendo criar. Então, o pensamento está na nossa mente empreendedora, também está na nossa mente empreendedora. E quando a gente está no estado de sono, nosso pensamento está dentro desse estado de sono? Sim, ele está, só que não de uma forma consciente como no fogo, mas ele vai estar numa mente inconsciente. Então, o pensamento também está presente durante o sono, tá? Aliás, se você tiver também sonhos lúcidos, aí os pensamentos vão estar mais presentes ainda dentro dessa energia mental do elemento madeira. Assim, pensar não está apenas em um elemento. É por isso que o pensamento não está em um dos elementos. Assim como se você for pensar inteligência também é um fator mental importante. Mas se você for ver, você não vai encontrar inteligência associada com cada um dos 5 elementos. Onde é que está a inteligência? A inteligência depende de todos os 5 elementos. Você tem que estar consciente das coisas à sua volta, você tem que memorizar informações, você tem que ser criativo e empreendedor. Tá? E muitas vezes a inteligência está presente até durante o sono, tá? Onde a gente tem sonhos lúcidos, a gente tem sonhos intuitivos, insights que aparecem para a gente depois de uma noite de sono, ou seja, inteligência, assim como o pensamento, faz parte de todos os 5 elementos. Porém, naquela explicação que eu dei estava dando, tá? Onde a pessoa estava com insônia, eu associei o pensamento, no caso, o excesso de pensamento, com o elemento que estaria puxando a energia do elemento madeira. Então, a explicação que eu dei para esse caso, nesse momento, associando então o pensamento ao elemento fogo. Mas ele poderia estar presente em todos os elementos, tá bom? Agora, você colocou a inquietude associada com fogo. Tá? Também já vi inquietude associada com fogo, tá? Em algumas pessoas falando a respeito disso, tá? Para explicar por que algumas pessoas associam inquietude com fogo. Bom, a energia mental de fogo, como a gente viu, é consciência, que também está relacionado com a atenção. Então você está consciente àquilo que eu estou falando agora, está prestando atenção àquilo que eu estou falando, tá? Então a consciência e a atenção está associada com fogo. E sempre que a gente fala de atenção, a gente lembra de uma doença conhecida como TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E uma pessoa hiperativa ela é uma pessoa inquieta, tá certo? Então é por isso que muitas vezes eles associam inquietude com fogo. Mas, já que estão falando em pensamento, vamos pensar mais um pouco. Tá? Uma pessoa que está com muita criatividade, ela é uma pessoa inquieta? Ela pode se tornar uma pessoa inquieta com pensamentos inquietos na cabeça que não deixam de fustigar a mente numa mente criativa? Tá? Então, inquietude também pode estar relacionada com metal. E uma pessoa empreendedora, ela é uma pessoa inquieta? Sim, uma pessoa empreendedora é inquieta. Você vê lá o Elon Musk querendo levar o homem para Marte, uma mente mais inquieta do que aquela, tá? Ou seja, a inquietude também pode estar relacionada com o elemento água. Tá? Mas alguns pensamentos que ficam guardados na nossa memória também podem nos deixar inquietos. Ou seja, inquietude também pode ser um pensamento guardado dentro da nossa memória. E o sono? O sono pode ser inquieto por vários motivos. Sim, por vários motivos o sono pode ser inquieto, ou seja, a inquietude também pode estar presente no sono. Então, a inquietude não é um fator, não é um dado associado especificamente ao elemento fogo. Depende da inquietude de cada um. A minha inquietude pode ser uma, a inquietude de outro pode ser outra, mas todas elas podem estar relacionadas com o elemento madeira, que tem relação com o vento. O vento é inquieto, o vento se move, o vento que está querendo ficar em toda parte. E ele pode estar
querendo ficar tanto em toda parte, que tanto é que ele pode se manifestar em várias energias mentais, tá? Ou seja, para mim pensar em inquietude, eu tenho que pensar melhor no tipo de inquietude que está relacionado com cada pessoa. Gostaram desse vídeo? Tá? Dê uma olhada nos cursos online de acupuntura para entender melhor sobre isso tudo que eu estou falando. Veja que os cursos online estão em promoção. Sejam também assinantes lá do Clube de Estudos de Acupuntura. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Deixe seu like, assine o canal, comentem, compartilhem e deem uma olhada. Sejam patrocinadores do canal adquirindo um dos cursos online no site shenlong.com.br. Tá bom, gente? Até a próxima. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.